Ora, hoje, nos Sabores da Memória, tenho uma. Disse-me para apresentar assim, assim será uma contadora de histórias, que uma professora também, a Diana Barroqueiro, que alegremente me concede este bocadinho para conversarmos sobre estes sabores da memória que nós queremos e gostamos, que sejam uma ligação entre o passado, o presente e o futuro, e as histórias, as narrativas. Ainda há bocadinho estava a falar com outra pessoa que acabei por te entrevistar, e falávamos sobre isso, sobre a importância do contar as histórias que a comida e a cultura ligada à degustação tem. Mas eu tenho uma pergunta que é sempre uma pergunta um bocadinho indiscreta, mas não é, porque nenhumas perguntas são indiscretas, as respostas é As que o podem respostas é que ser, não é? E portanto, a pergunta é: qual é o seu sabor da memória, não é? O sabor da memória, há dois sabores de memória no mesmo sítio, porque eu nasci na América e vim com 2 anos de idade, portanto, a parte americana não me lembro absolutamente nada, mas vim para a terra do meu pai esporadicamente, os primeiros anos, até aos 7 anos de idade, na Mortosa, numa zona que era de muitos imigrantes, por isso é que o meu pai tinha emigrado aos 16 anos. E aí, daquela primeira infância, que não foi muito feliz por razões de bullying e outras coisas, e também porque ceguei de um dos olhos nessa altura, que foi muito traumático, os grandes momentos de prazer era a ida para a Ria de Aveiro, para a Torreira, para aqueles passeios de barco moliceiro, onde o meu pai trabalhara até aos 16 anos, em miúdo, por isso é que um trabalho violentíssimo, emigrar para a América sozinho aos 16 anos, esses passeios, a Mata de São Jacinto com as camarinhas agridoces, que é outro dos paladares que eu não consigo esquecer, o pão de ló do Ovar e os ovos moles de Aveiro. Os ovos moles na altura eu comia um, depois já não gostava muito, mas o pão de ló do Ovar, aquela seiva dourada quando se rasgava o pão de ló e aquilo escorria a brilhar, parecia um sol. Isso cada vez, eu cheguei a fazê-los muitas vezes em casa, e aquele papel perguntou-me como é que era todo esse aparato, pois o pão de ló, que é conventual, não é? Sim, É sim. um bolo conventual. No de Aveiro, não se sabe muito bem como é que terá começado, mas do século XVII já se tem notícia, e, além disso, vai remontar à Idade Média, porque no livro da Infanta Dona Maria, do século XV-XVI, portanto as receitas são do século XV, embora o livro seja do século XVI, já há um pão de ló que é completamente diferente do atual, do presente e do século XVII. O Olboma vai buscar também esse pão de ló, já muito mais parecido, mas o Domingos Rodrigues ainda, portanto, século XVII, tem 4 tipos de pão de ló. Tem 4 tipos, que é o pão de ló com amêndoas, que era de acordo com o que acontecia no livro da Dona Maria, que em vez de ovos leva amêndoa, portanto é um bolo completamente diferente e de tabuleiro, mas tem também o de saboia e tem um relativamente parecido com o pão de ló normal. Portanto, vai ser o Olboma. O Olboma era o presidente da Sociedade Portuguesa de Gastronomia, era António Maria Oliveira Belo, que com as iniciais do nome deu Olboma, do Estado Novo, todo nacionalista, ia para ser ministro das Finanças antes do ditoso Salazar, não é? Talvez tivéssemos tido melhor sorte se ele tivesse aceitado a pasta, mas infelizmente não aceitou. E então ele foi o primeiro indivíduo dentro dos princípios do século XX a pensar na gastronomia portuguesa tradicional, para não se perderem as receitas, quer tradicionais, quer regionais,
que é um pouco a minha ideia também quando fiz este livro, Sim, não sabe, da história dos paladares, porque eu comecei a ver que havia muitas receitas e muitas tradições e muitas histórias que se estavam a perder, e é um crime, porque é um tesouro, um tesouro da nossa cultura, a gastronomia, e no fundo a gastronomia tem a ver absolutamente com tudo, com todos os aspectos da vida. Uma das coisas que eu estranhei era como é que os historiadores, até há tão pouco tempo, não se ocupavam da história da alimentação, não se ocupavam da alimentação. Quando eu escrevia os meus romances, sempre que escrevo um romance histórico, ou quando escrevia os anteriores, ponho sempre uma receita, porque, ou um jantar, ou acontece sempre qualquer coisa, há sempre aquelas festas onde se faziam as intrigas, onde se preparavam os casamentos, onde se resolvia toda a vida, no fundo, à volta disso, onde se via também a miséria, pelo contraponto entre a mesa real, por exemplo, ou a mesa dos fidalgos, e a mesa dos pobres e dos camponeses, então, que era a miséria, como em quase todas as épocas. Não é? Muito bem. Há emoções ligadas a estas memórias. Que emoções é que despertam essas memórias desses sabores tão ricos também? Olha, uma das coisas é a saudade. Pode parecer estranho, mas é a saudade do meu pai, que passou a vida na América, porque a minha mãe veio com os 3 filhos e depois não voltou. E aquela história da viúva dos vivos, não é? Das viúvas dos vivos, as mulheres dos imigrantes que não voltam. Essa era a primeira coisa, porque havia sempre uma sensação que o pai estaria a trabalhar na América ou a viver na América para nós termos uma vida melhor, algo assim, e para podermos estudar e tudo isso, e essa ligação eu nunca esqueço. Quando como um daqueles ovos moles dos barquinhos ou dos peixes, ou algo assim que ainda se encontra, e sempre que vou a Aveiro, porque com esta coisa dos livros ando bastante por diferentes sítios, vem-me sempre essa memória, e vem-me a memória, era uma espécie de consolo, de pequena felicidade, sempre em relação à tristeza que eu tinha miúda, que era muito saudosista, e dos traumas que tinha tido dos olhos e do bullying, tudo isso. Ali havia aquele prazer, a Ria de Aveiro, os banhos, as férias passadas na Torreira, aquele pão de ló, aqueles doces, os diversos doces de ovos moles, não era só o ovo mole do peixinho ou das barricas com as pinturas manuais. É impossível esquecer-me disso. Eram os momentos de grande felicidade, aquele passeio de barco na Ria, por exemplo, e comer as camarinhas ou o pão de ló, a pescar os caranguejos na Ria também, porque eu adorava pescar os caranguejos à mão, apanhar caranguejos à mão dentro da Ria. São esses pequenos vislumbres de felicidade que eu não esqueço. Vem-me sempre à memória, sempre passo por Aveiro, e aquela paisagem que agora está mais degradada, mas que era aquelas espécies de pirâmides de sal, aquelas pirâmides brancas que se viam naqueles... Era lindíssimo aquilo, não, é impossível esquecer isso, todo esse... Quanto nos barcos que eram muito bonitos também, todos pintados, aquele passeio, e passear, não havia motor na altura. Portanto, era mesmo os homens correndo pela beirinha daquele barco, a empurrar com aquelas grandes varas, e outras vezes a carga do moliço. Era possível não me lembrar também do meu pai. Portanto, toda essa emoção vinha à flor da pele posteriormente. Muito bem. Venho sempre, ainda há poucos anos passei por Aveiro e senti isso. E agora aquela pergunta que é sempre a mais complexa, que é: a que é que sabe a vida? Agridoce. Olha agora. Agridoce. Sempre senti a vida agridoce. Há momentos de extrema felicidade. Eu sou de excessos, sabe? Eu tenho 75 anos, mas cometo loucuras do tipo de fazer uma história louca, um livro despenteado, como eu digo, de 2 volumes de 500 páginas cada um, sobre a alimentação, a comida. Por exemplo, é possível alguma vez algum académico pegaria na alimentação ligada, por exemplo, aos zombies, aos vampiros, aos orixás, mas tudo isto é alimentação, e tudo isto faz parte da nossa cultura e do nosso imaginário e da nossa fantasia. Portanto, veja até que extremo é que pode ir a alimentação, a comida, a mesa.
a antropofagia, os filmes, a pintura. Portanto, o meu primeiro... Desculpa eu estar a falar no livro. Mas é interessantíssimo, é por isso que eu também convidei. Não quero fazer publicidade, mas é essa ideia que estávamos a falar há bocadinho antes de gravar, na ligação da comida com todos os aspectos da vida e da cultura, e por isso eu dividi o primeiro volume em sedução, que eram os paladares mais, digamos, primários, entre aspas, não, primários mais simples, para passar aos mais complexos, que é o volume da perdição, que é ligada a tudo isto, ao cinema, à pintura, à religião, às várias religiões, à antropofagia, a tudo, aos banquetes, a tudo que é pecado. E, por exemplo, os freiráticos. Já havia uma instituição portuguesa que é a instituição única que só pertence a Portugal, a dos freiráticos, os apaixonados das freiras, os amantes dos conventos, tanto padres como estudantes, como fidalgos, como burgueses. Porquê? Porque os conventos, sobretudo na época dos Filipes, visto que é sobretudo no século XVII e depois XVIII, século XVII, época dos Filipes, não havia capital, no fundo, em Portugal, porque a capital era Madrid, e então onde é que estavam os centros de cultura? Nos conventos. Dentro das cidades grandes eram os conventos. Na província eram as cortes na aldeia, não é? Portanto, das grandes casas fidalgas que tinham os grandes cozinheiros, os grandes chefes. Nessa altura, a partir do século XVII, o chefe já é uma figura muitas vezes famosa, como não havia televisão, mas havia os convites dos vários fidalgos, das várias cortes. Há chefes absolutamente extraordinários que escreveram os seus livros, mais sobretudo os franceses, portanto, que era o grande centro de cultura e de gastronomia da Europa. Substituiu a Itália, a primeira era a Itália. Então vou-lhe desafiar para termos aqui mais 2 minutinhos só para falarmos sobre isso, sobre esta relação que quem escreve, eu digo sempre agora neste momento é quem se dispõe a escrever e a transformar em memória escrita algum conhecimento, como é que olha para esta relação para o futuro, para nos poder ajudar também a todos, entre a cultura, a gastronomia, a história aqui também faz e depois a literatura, não é? Eu digo sempre, às vezes à história faltava um bocadinho de literatura e à literatura um bocadinho de história. E, portanto, exatamente é interessante que nós possamos, e obviamente aqui a gastronomia, como é que nós podemos fazer aqui um cozinhado com isto e disto tirar algo para o futuro? Tenho tanto por onde escolher que é quase impossível indicar. É um facto, não só, por exemplo, podemos encontrar comida, receitas nos livros dos escritores. Agora vamos falar só de Portugal, porque nos meus livros eu começo pela Idade da Pedra e pelo mundo, e sempre com as ligações, mas com Portugal, que é o que me interessa. Outra coisa que não podemos perder é ligada à história, porque é impossível separarmos o passado, porque senão não temos presente e não conseguimos dar o salto para o futuro. E todas as inovações são muito bem-vindas, mas não esquecer, e isto é o meu apelo aos chefes, aos chefes e aos grandes gastrónomos, não esquecer as raízes. E a cozinha autêntica, a nossa, que sofre influências do mundo todo, mas conseguiu. Repare numa coisa, eu tenho uma dificuldade em parar de falar, sabe? Não faz mal, pode continuar à vontade. As histórias. Mas, repare, nós demos mundos ao mundo, é a frase batida, mas é um facto, todo o Oriente era desconhecido da Europa e do Ocidente, e foram os portugueses que trouxeram todo o conhecimento moderno, que desmancharam os mitos todos e que trouxeram aquelas especiarias todas, aquelas drogas, as plantas, tudo aquilo, fizeram a transplantação de plantas e de produtos de uns para os outros. Mas repare, não se aceitou completamente tivemos umas influências, enquanto foi moda na aristocracia e na grande burguesia, as pimentas, os gengibres, tudo isso. Mas não se fez uma culinária do tipo da culinária asiática, que parecia quase
obrigatório fazer quando se trazia aquela fortuna toda em especiarias. Mas não, manteve-se sempre. O português tem uma grande dificuldade em mudar os hábitos alimentares, e quando vai para outros sítios, agora vamos falar do passado, quando iam nos descobrimentos para outros mundos, tanto no Brasil como no Oriente, eles levam as suas receitas e as suas escravas, as suas mulheres, as suas amantes, vão usar os produtos da terra para criar as receitas que os seus homens amam. Sim, sim, sim. E, portanto, nós vamos encontrar, por exemplo, vamos encontrar os ovos moles na Tailândia, vamos encontrar o katsera, o pão de ló no Japão, os tempura no Japão. Eu encontrei doces por todo lado. Eu vi uma descendente de Guiomar de Pina, que era uma descendente dos portugueses e já ligados a japoneses em vários sítios, e que se torna a espécie de rainha dos doces da Tailândia, porque os tailandeses, por exemplo, só usavam ovos de pato e eram nos salgados, e a Guiomar de Pina, que tinha as receitas da mãe e da avó portuguesas, vai usar os ovos de galinha, as gemas, e como as gemas eram douradas e os doces, os sonhos, os doces de ovos, as trouxas de ovos eram douradas, era sinal de bom augúrio para os tailandeses, ficaram os doces tradicionais da Tailândia. E ela tornou-se grande senhora, embora tivesse sido escrava, presa, primeiro uma condessa francesa quase, e depois como escrava. São histórias absolutamente fascinantes que no meu livro eu ligo da culinária, literatura e história. Muito bem. Porque eu sou professora de literatura. Claro. Pronto, quero-lhe agradecer imenso este bocadinho. Isto são sempre lições. Eu acabo sempre por dizer que isto são lições. Não são lições nenhumas, sou uma contadora de histórias. Peço desculpa falar tanto, João. Não, por amor de Deus, por amor de Deus. Quanto mais, se tivesse eu mais tempo, nós ficávamos aqui um dia. Eu um dia prometo que a gente junta-se todos e faz uma grande conversa. Isso seria... Admiro imenso a sua página, o seu esforço, o seu trabalho. Está a fazer um trabalho fenomenal com as pequeninas entrevistas que fez a professores. Eu assisti a várias e acho que é um trabalho fantástico. Um grande chefe. Gostava que não se perdesse na memória, lá está. É isso, exatamente. A recolha que eu fiz nos meus livros é exatamente isso. São, por exemplo, na terra do meu marido, numa aldeia perto de Vila Velha de Ródão, parte da família dele já não sabe fazer aqueles doces. Eu sei fazer todos e não queria que esses doces se perdessem, que vem de uma tradição quase medieval e que estavam a desaparecer, em alguns casos. Muito obrigado. Tudo bom, muita saúde, que é o que é preciso. Igualmente para si, que depressa abra o seu restaurante. Muito obrigado. Tem que ir lá visitá-lo nestes dias.